Continuando nossa saga Cidade Sem Nome. Todas as esculturas abertas que se encontravam próximos eram muito baixas e estavam obstruídas pela areia. Mas limpei uma delas com minha pá e rastejei, adentrando e carregando uma tocha para revelar quaisquer mistérios que o lugar poderia conter. Quando estava lá dentro, percebi que a caverna era, na verdade, um templo, e observei claramente sinais da raça que ali vivera e cultuara antes que o deserto fosse deserto. Altares primitivos, pilares, nichos, tudo curiosamente baixos, não estavam ausentes, e embora não tinham visto nenhuma escultura ao ar fresco, havia muitas pedras singulares, moldadas e símbolos por meios artificiais. A pouca altura da câmara cinzelada era muito estranha, pois dificilmente eu conseguiria mais do que me erguer sobre os joelhos. Mas a área era tão grande que minha tocha revelava apenas uma parte de cada vez. Estremecia estranhamente em alguns dos cantos mais distantes, pois certos altares e pedras surgiram esquecidos ritos de natureza terrível, revoltante e inexplicável, levando-me a questionar sobre que tipo de homens que poderiam ter construído e frequentado tal templo. Quando vi que tudo que o lugar continha, rastejei de volta para fora, ávido por encontrar o que os outros templos poderiam revelar. Agora a noite se aproximava, mas as coisas tangíveis que eu vira tornaram a curiosidade mais forte do que o medo. Então não fugi das longas sombras projetadas pela lua, que tanto me apavoravam quando uma cidade sem nome vi pela primeira vez. No crepúsculo, limpei outra abertura e com uma nova tocha engatinhei para dentro, encontrando mais pedras, vagas e símbolos, mas nada mais definido do que o outro templo continha. O cômodo era tão baixo quanto o primeiro, mas menos amplo, terminando uma passagem muito estreita, repleta de santuários obscuros e crípticos. Esquadrinhavam esse santuário quando um ruído do vento e o do meu camelo lá fora irromperam através da calmaria e me obrigaram a sair para averiguar o que poderia ter assustado o animal. A lua brilhava vivamente sobre as ruínas primevas, iluminando uma densa nuvem de areia que parecia soprar por um vento forte, que, no entanto, esmorecia oriundo de um ponto do penhasco na minha frente. Eu sabia que fora esse vento gélido e arenoso que perturbara o camelo, e estava prestes a conduzi-lo para um lugar com melhor abrigo, quando por acaso olhei de relance e percebi que não havia vento sobre o penhasco. Isso me impressionou e fiquei temeroso novamente. Mas me lembrei de imediato dos repentinos ventos locais que eu contemplara e ouvira antes na aurora e durante o crepúsculo, julgando ser algo normal. Decidi que vinha de alguma fissura da rocha que conduzia a alguma caverna e observei a areia irrequieta para traçar um caminho até sua fonte. Logo percebi que ela vinha de um orifício negro no templo a uma longa distância ao sul, quase fora de visão. Contra a sufocante nuvem de areia, me arrastei em direção a esse templo, que, conforme eu me aproximava, se mostrara maior que os demais, revelando uma passagem bem menos obstruída pela areia compacta. Teria encontrado não fosse a terrível força do vento gélido, que que quase extinguiu minha tocha. Ele soprava, enlouquecido pela porta negra, suspirando como se fosse formar impressionante à medida que irritava a areia e se espalhava por entre as estranhas ruínas. Logo esmaeceu e a areia foi ficando mais e mais calma, até que por fim tudo se encontrava novamente em repouso. Mas uma presença parecia espreitar-me em meio às rochas espectral da cidade.
E quando contemplei a lua, ela parecia tremer com essa espelhada em água inquieta. Eu estava com mais medo do que conseguiria explicar, mas não o suficiente para ignorar a minha sede por descoberta. Então, assim que o vento se acalmou o bastante, fui em direção à câmara escura de onde ela soprava. Esse templo eu imaginava do lado de fora. Era maior do que aqueles que eu havia visitado antes, e era, presumidamente, uma caverna natural, já que conduzia ventos vindos de algum lugar além. Aqui eu poderia ficar bem ereto, mas percebi que as paredes da altura eram tão baixas quanto as dos outros templos. Na parede e no teto contemplei, pela primeira vez, alguns traços de arte pictórica da raça antiga, curiosas estrias encaracoladas que tinta de já quase tinham se apagado ou desmoronado. E em 2 dos altares vi, com excitação crescente, um labirinto que entalhado curvilinear e bem feito. Ao segurar minha tocha no alto, pareceu-me que a forma do teto era regular demais para ser natural, e me perguntei no que os escultores de pedra pré-históricos poderiam ter trabalhado inicialmente. Sua habilidade em engenharia deve ter sido muito vasta. Então, uma certa centelha mais brilhante da chama fascinante revelou o que eu buscava: a abertura para os abismos remotos, por onde o vento repentino soprara. E esmoreci quando percebi que se tratava de uma porta pequena e claramente artificial, cinzelada na rocha sólida. Enfiei minha tocha pela abertura, contemplando um túnel negro como um teto baixo, que se arqueava sobre o rude lance de degraus descendentes, muito pequeno e numerosos. Eu veria sempre esse degrau em meus sonhos, pois sabia que eles significavam. À época, eu mal poderia chamá-los de degraus, ou considerá-los meros apoios aos pés em que descia íngreme. Minha mente gritava como loucas ideias, e as palavras e avisos dos profetas árabes pareciam flutuar através do deserto e da terra que os homens conheceram em direção à cidade sem nome, a qual os homens não ousaram conhecer. Hesitei ainda por um momento antes de avançar pelo portal e começar a descer, cautelosamente, pela passagem íngreme. Primeiro os pés, como se estivesse descendo uma escadaria. Apenas nos terríveis fantasmas das drogas ou do delírio, qualquer outro homem poderia experimentar uma descida como a minha. A passagem estreita conduzia infinitamente para baixo, como um hediondo poço assombrado. A tocha que eu erguia sobre minha cabeça não era capaz de iluminar as profundezas desconhecidas em cuja direção eu rastejava. Perdi a noção das horas e esqueci de consultar o meu relógio, embora tenha apavorado ao pensar na distância que deveria ter atravessado. Houve mudanças na direção e inclinação, e cheguei a uma longa e baixa passagem de nível, onde presenciei me encontorcer no piso de pedra com os pés à frente, segurando minha tocha com o braço estendido para cima da cabeça. O lugar não era alto bastante para que eu pudesse ficar ajoelhado. Depois havia mais degraus íngremes e eu ainda descia interminavelmente quando minha tocha vacilante apagou. Não creio que tenha percebido na hora, pois quando me dei conta ainda eu erguia como se estivesse acesa. Encontrava-me bastante desequilibrado por aqueles impulsos em direção ao estranho e ao desconhecido, que me fizera um nômade sobre as terras e um frequentador de um sítio proibido. Em meio à escuridão, fragmentos do meu pensamento e tesouros saber demoníacos relampejavam em minha mente. Frases de
Al-Azhar, o árabe louco, parágrafos dos pesadelos apócrifos de Demácio e linhas infames de delirantes da imagem de Monde, repeliam extratos esquisitos e murmuravam sobre os Afrasiabe e os demônios que flutuaram com eles em Oxus. Depois, cantando repetidamente uma frase de um dos contos do Lord Dunsany, o apagão negro do abismo, quando a descida estava espetacularmente íngreme, recitei algo de Thomas More, cantarolando até sentir medo de recitar mais. Vamos continuar na próxima, meus queridos. Até mais.